Ok, vamos avançar para a regra número 5, que diz: a cota número sempre é escrito antes da linha de cotagem, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, esta regra é muito simples e tem muito a ver com a posição em que nós visualizamos os objetos e facilmente conseguimos fazer a leitura de algo. Ou seja, se vocês forem a prestar atenção, quando nós escrevemos algo, normal que eu escreva professor, assim, não é? Se for a prestar atenção, eu fiz a leitura da esquerda em direção à direita, indo para a direita, não é? Da mesma forma que eu posso fazer aqui, ou escrever aqui, professor, desta forma. Perceberam todos? Eu fiz a leitura de cima indo para baixo. Então, é importante que vocês sigam a posição da esquerda indo para a direita e a posição de cima indo para baixo. Então, sendo, aliás, facilmente eu devo saber que primeiro, ao colocar a cotagem, sempre devo colocar um número, a medida neste caso, e só depois vem a linha de cotagem. Ou seja, se forem a prestar atenção nas medidas que está aqui que nós já fizemos, nós colocamos aqui o número e só depois colocamos a linha de cotagem, neste caso fazendo a leitura de cima indo para baixo. Da mesma forma, também aqui, ou seja, sim, número, linha de cotagem, número, linha de cotagem, indo de cima para baixo. Da esquerda para a direita nós temos aqui 40, que é um número, depois temos a linha de cotagem, e temos aqui também 45, a linha de cotagem, ou seja, número, linha de cotagem. Independente se nós colocarmos mais distância, por exemplo, aqui e aqui, será sempre o número, depois a linha de cotagem, aqui também o número e a linha de cotagem. Perceberam todos? Espero eu que sim. Vamos avançar para a regra número 6, que diz: deve-se evitar cotagem interior, tanto quanto possível, são indicadas no espaço exterior envolvente da peça para uma fácil e correta leitura. Então, aqui diz que nós devemos evitar ao máximo a cotagem interior, ok? Eu darei aqui um ou dois exemplos para que vocês possam perceber bem o que basicamente é isso de cotagem interior, ok? Então vamos aqui avançar. Então, aparece aqui como exercício, por exemplo, representar a cotagem desta peça que está aqui, não é? Então, se nós, por exemplo, colocarmos as linhas de chamada no interior, por exemplo, cotando deste ponto para cá, facilmente eu posso baralhar o observador, ou seja, pode parecer que a linha de chamada ou a linha de cotagem faz parte da figura, acontece. Então, o que é aconselhável neste ponto, neste passo? Nós temos que imaginar que tem uma espécie de forma envolvente aqui na peça. Primeiro, ok, senhores? Uma espécie de outro retângulo, desta forma aqui assim, não é? E eu não posso colocar nenhum número, nenhuma linha de chamada no interior. Ou seja, se eu quiser cotar desse extremo a esse extremo, eu devo tirar as linhas de chamada, ok? Mas também não é necessário tirar de ponto para cá. Conforme eu já disse, não vamos baralhar aqui o observador. Então, imaginando que eu tenho aqui uma peça envolvente, aconselharia sempre a primeiro colocar a cotagem das peças com tamanho menor e depois com tamanho maior. Ou seja, se nós começarmos pela medida com maior medida, forma de desenhar a menor, posso fazer uma espécie de confusão. Então, comece sempre do que mede menos e vou avançando até o que mede mais. Ou seja, eu quero colocar a medida desse extremo, por exemplo, até aqui até aqui. Então, o que eu devo fazer aqui é colocar a linha de chamada, colocando a régua aqui assim, não é? E conforme eu disse, tem uma peça envolvente, então tiro aqui a linha de chamada desta forma, vou até aqui, tiro também a linha de chamada aqui assim, ok? E sempre devo nivelar as linhas de chamada, não deve ter um tamanho assim, não deve estar desnivelado ou ter um maior ou um menor, dentro das possibilidades, claro. E coloco aqui a dimensão, ou seja, posso aqui, a traço grosso, indicar esta medida, por exemplo, aqui assim. Coloco aqui o triângulo isósceles, não é?
e devo medir. Então, eu já sei que esta peça mede deste extremo 2,5 centímetros e eu já sei que aqui devo colocar 25, ok? Repetindo a operação, todos vocês já sabem, é só fazer 2,5 vezes 10. Repetindo o que diz a regra que nós já aprendemos anteriormente, então, eu sei que mede aqui 25. Devo medir também desse extremo para cá, ok? Então, vamos aqui, também a linha de chamada, prolongo, aqui assim, uma extensão, faço algo aqui assim, ok? E depois coloco algo aqui assim, ok? Ops, eu aqui já cometi uma falha, a minha linha de cotagem tocou a linha de chamada, então, segundo a regra, isso não pode acontecer, então devo ter muita atenção quanto a isso, ok? A regra é simples, então vamos cumprir. Então, coloco aqui, certo? E aqui idem também. Então, eu devo colocar aqui a medida, neste caso, desse extremo para cá, mede 1,5 e eu devo colocar aqui 1,5, que é assim. Em milímetros fica 15. E muita atenção, perceberam que eu aqui apertei ligeiramente, devo ter muita atenção e devo sempre precaver, ou seja, colocando a linha de cotagem ligeiramente abaixo para que o número fique aqui confortavelmente. Então, como eu já cotei esta peça interior, já posso facilmente cotar a parte maior. Então, eu aqui posso escolher, posso colocar a cotagem, por exemplo, do lado esquerdo, daqui até aqui, como também posso colocar a cotagem do lado direito. Então, estou livre. Se eu quiser colocar do lado direito, já sabemos, linha de chamada para cá, linha de chamada para cá, e depois faço aqui. Não posso colocar aqui, claro, fica perfeito, coloco desta forma. Se eu quiser cortar de cima, ou seja, posso colocar aqui a linha de chamada e depois disso, como também podia cortar aqui de cima. Então, isso já depende de mim, ok? Depende muito do que eu quero. Então, só para variar, eu vou colocar a cotagem do outro lado, não é? Só para fazer de forma diferente, para percebermos que basicamente eu posso escolher. Então, coloco aqui a linha de chamada, coloco a régua ali, como sei que estaria um número aqui, estará um número, vou dar uma certa distância para não apertar. Faço aqui, linha de cotagem, ponto, faço isto, vou para cá, faço isto, ops, e coloco aqui o número. Então, eu já sei que desse extremo para cá são 5,5, então 55. Então, vou colocar o número no meio da linha de... Vou colocar o número mais ou menos no meio da linha de cotagem, ok? Só para não favorecer nenhum dos lados. Ops, eu aqui coloquei um número muito distante, com uma certa distância, coloco aqui 55, vou aqui 55, ok? Então, falta aqui uma medida, não é? Neste caso farei aqui embaixo, colocarei também a linha de chamada desta forma, aliás, desculpa, vou colocar lá em cima, só para mostrar, é assim, linha de chamada, e vou colocar aqui a linha de cotagem. Como a linha de cotagem, o número está antes, posso colocar mais próximo aqui da linha da figura, não é? Que assim não há nenhum problema. Então faço aqui a seguir o triângulo isósceles, desta forma, que assim, que assim. De seguida, ops, estou a estragar a minha figura. É um ponto que o professor dá negativa, porque isso aqui não parece um triângulo, mas pronto, vamos continuar. Então, eu sei que de um extremo para cá mede 4. Então, como mede 4, vou colocar 40 aqui assim. Okay? Então, eu já coloquei aqui a cotagem destas figuras, desta peça, aliás, tanto
do interior como as do exterior. Mas se vocês forem a prestar atenção, se eu quiser desenhar esta peça, a cotagem podemos dizer que está incompleta, por um motivo muito simples. Eu facilmente vou colocar aqui 55, 40, 55, 40. Aqui é assim, é um exemplo, não é? E eu sei que o retângulo interior tem 25, 2,5, 15, 1,5 e é isto. Mas eu não sei quando é que mede deste lado até aqui. Quando é que mede deste lado, este lado, até aqui. Então a minha cotagem aqui está incompleta. Não devo ter muita atenção quanto a isso, ok? Porque caso eu não indique qual é a distância do extremo para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para ainda para cá, facilmente eu vou desenhar uma peça aqui a dançar e vou complicar a vida de quem possivelmente pode querer representar esta peça, ok? Então, assim sendo, é prático e fácil colocar aqui outra linha de chamada, aqui assim. Podias também estar do outro lado, repetindo, não há nenhum problema. Posso fazer algo aqui assim, ok? Se eu colocar aqui, desta forma, sempre em forma cotagem, assim, neste caso é sempre prático utilizar mais ou menos a mesma linha, não é? Não fazer uma linha meio que não uniforme, que é assim, desta forma, ok? Faço algo que é assim. E coloco aqui a medida. Então neste caso eu já sei que aqui, já sei que aqui mede 1 centímetro, então vou colocar 10 e aqui também mede 1 centímetro e também vou colocar 10. Desta forma podemos dizer que a cotagem está completa, ok? Então vamos avançar para a regra número 7. Então, a regra número 7 diz: deve evitar-se cotagens erradas e repetidas. As cotas são distribuídas por todas as vistas. Então, aqui, bem, essa regra também tem a ver muito com a nossa lógica. Ou seja, vamos aqui imaginar que eu tenho, por exemplo, uma peça, como a que eu vou desenhar daqui a pouco. Aqui assim. Então, tendo aqui esta peça, repetindo a regra, devemos evitar cotagens erradas e repetidas, não é? Esta peça, podemos nós dizer que mede praticamente, a medida máxima horizontal, são 5,5 centímetros, não é? Daqui, desse extremo até aqui, daqui mede 2 centímetros e aqui mede 3,5 centímetros. Estão a perceber isso, meus senhores? Então, vamos evitar ao máximo colocar cotagens óbvias, ou seja, se eu já sei que desse extremo para cá são 5,5, não é? E desse extremo para cá são 2 centímetros, não é necessário que eu meça ou coloque ainda daqui até aqui, ou seja, que já sabemos que mede 2,5, ou desculpa, 3,5. Por quê? Porque se aqui são 5,5 e aqui são 2, basta que eu aplique uma subtração mínima, uma subtração que nós aprendemos no ensino primário. Eu já saberei quando é que mede desse extremo para cá. Estamos juntos, senhores? Porque o errado neste caso é colocar a medida desse extremo para cá e colocar a medida daqui para cá e também daqui para cá. Por quê? Porque o observador, ou nesse caso a pessoa que vai observar a cotagem, vai apanhar aqui dois números, já saberá que será igual a 5,5 e também vai voltar a encontrar 5,5 centímetros. Estão a perceber? Então não é necessário colocar aqui medida 5,5, depois também 5,5. Estamos a colocar uma cotagem, estamos a ser repetitivos. Vamos lá aqui colocar, como é que eu supostamente colocaria a cotagem neste caso? Faria uma linha de chamada, que é assim, uma extensão, novamente, que é assim. Depois colocar algo que é assim. Ok? Depois farei aqui algo desta forma. Deixei um espaço aqui, porque sei que terá um número. Novamente repito a vossa atenção. Vou colocar as setas mais ou menos o mesmo intervalo, não é?
pintar aqui o triângulo isósceles. Desculpem aí a repetição, é para que não cometam falhas, não é? E vou colocar a medida, que já sei, é sempre bom confirmar, são 5,5. Então vou colocar aqui 5,5, ok? Vou medir desse extremo para cá, já sei que são 2 centímetros, linha de chamada, novamente, faço uma linha reta, linha de chamada, outra linha de chamada, desta forma. Vou colocar aqui, bem, como sei que o número estará aqui, posso colocar a linha de cotagem ligeiramente abaixo, ou seja, farei algo aqui assim, ok? Farei algo desta forma. Ok? E devo colocar aqui a medida, nesse caso são 2, nesse caso vou colocar aqui 20. Okay? Então, repito, não é necessário colocar aqui a medida, porque é uma questão de eu subtrair 55 menos 20, já sei que aqui serão 3,5, ok? Então, colocar 3,5 estaria a ser repetitivo. Da mesma forma aqui, posso aqui colocar essa medida, que é assim, colocar esta medida, assim, como sei que o número estará aqui, deixo um espaço, coloco o arrego, que é assim, não é? Faço algo, que é assim. Ops, aqui não parece um triângulo isósceles, atenção. Eu mesmo, professor, estou a dar-me nota negativa, não é? Muito engraçado, mas pronto, tem que ser realista. Então, 15, 1,5, então vou colocar aqui 1, eu vou colocar aqui, 55, desta forma, aqui assim, ok? Então neste caso só me falta colocar uma medida, ou seja, vou colocar aqui, mostrar aliás quando é que mede, aqui assim, e como sei que o número estará antes, também já posso colocar a linha de cotagem ligeiramente próxima aqui a linha principal da figura, desta forma, que é assim. E segue desse extremo para cá, são 3,5. Então vou colocar aqui 35. Espero que tenham percebido esta regra, não é? E já sei que desse extremo para cá serão 2. 2 mais 1,5, 3,5. Estamos juntos? Então, aqui não carreguei deste extremo, é importante carregar, devem ter a mesma tonalidade. Então, vamos avançar para a penúltima regra que eu preparei, que é a regra número 8. A regra número 8 diz: em caso de cotagem circular, coloca-se R maiúsculo, se for raio, e esse símbolo que está aqui, parece de conjunto vazio, se for diâmetro, escolhendo-se apenas uma das duas opções, ou seja, ou coloco em forma de raio, ou coloco em forma de diâmetro, ok? Então, vamos para o exemplo aqui, para percebermos melhor. Então, vamos a isso. Bem, eu aqui desacelerei a imagem para explicar uma coisa muito simples. Eu farei aqui a parte circular, não é? É uma espécie de dica, porque não faz parte da cotagem. É o seguinte, quando eu trabalho com o compasso, não é? O que eu devo fazer, o que eu nunca posso fazer é, por exemplo, precisar de uma medida e fazer algo aqui assim. Para perceber, senhores, colocar o compasso assim. Não, é mais fácil na própria régua eu marcar o ponto onde colocarei, neste caso, colocarei a ponta seca, a ponta metálica, a ponta de ferro, e colocar um pontinho onde estará a ponta riscadora, neste caso onde estará o lápis ou a mina do lápis. Então, neste caso, farei algo aqui assim, ok? Era uma espécie de dica, só agora já posso continuar a desenhar a minha figura. Então, eu tenho esta peça
que vocês podem observar, não é? E devo fazer a cotagem. Então, começo por apresentar as cotagens, conforme eu já falei antes, usando as linhas de chamada. Posso cotar esta parte, aqui assim, não é? Como vocês já sabem. Vamos avançar. Enquanto isso, repito, meus amigos, na medida das vossas possibilidades, inscrevam-se no canal, ajudem o canal a crescer, não é? Inscrevam-se. Nos comentários, coloquem quais são as matérias que gostariam de ver explicadas relacionadas com educação visual, com desenho, geometria descritiva, não é? E quem é meu aluno pode também propor presencialmente, não é? Está livre para isso. Então, aqui podemos dizer que esta parte mede 6. Então, vamos colocar aqui 60. Eu vou medir esse extremo, aqui assim. Linha de chamada. Linha de chamada. Deixei espaço do outro lado. Mede praticamente 3, não são 3,5, são 3,6. Então, ainda bem, vamos colocar aqui 36. Não sei uma medida assim com um múltiplo de 5, não é? Não sei se é isso os matemáticos, mas ok. Então, tem esta parte que eu desejo medir, não é? Então, aqui não devemos esquecer uma regra simples de qualquer tipo de geometria, que se eu desenho uma circunferência, essa circunferência pode ser dada usando o raio ou usando o diâmetro. Eu logo já sei que o raio é 2 vezes, o diâmetro é 2 vezes o raio, e o raio é o diâmetro a dividir por 2. Então, por isso é que a regra é óbvia, diz que ou uso o raio ou uso o diâmetro. Então, neste caso, se eu quiser usar o raio, devo medir. Já sei que aqui tem um raio de 1,5 centímetros. Então, o que eu devo fazer aqui basicamente é colocar R maiúsculo, R15. Ok? Já se sabe, posso até colocar aqui uma linha de cotagem, ou deixar assim. Eu já sei que este raio é o correspondente nesta parte, coloco R15, ok? Como também, não é? Posso utilizar o diâmetro. Então, se eu sei que o raio é igual a 15, basta que eu coloque isto, não é? Para sinalizar que é o diâmetro. Já sei que se o diâmetro é 2 vezes o raio, só fazer vezes 2, é só colocar aqui 30. Eu já sei que desse extremo para cá são 30 de diâmetro, daqui para cá. Então, ou os coloco da forma inicial, que usei o raio, ou da forma que está aqui, que usei o diâmetro. Então, posso deixar aqui como já expliquei, ok? Então, muita atenção, a cotagem desta peça não está completa. Por quê? Porque, novamente, se eu tiver aqui um retângulo, não é? Que eu já sei que são 60, aqui eu já sei que são 36, eu não sei, aliás, posso colocar aqui 30, por exemplo, mas eu não saberei qual é a distância desse extremo para cá, ou desse extremo para cá, ou ainda desse extremo para cá, ok, senhores? Então é importante colocar a medida ou desse extremo para cá ou desse extremo para cá. Estamos juntos, senhores? Não devemos nos esquecer disso. Então, neste caso, posso colocar a régua aqui assim para fazer uma linha de chamada, para fazer outra linha de chamada, e novamente eu volto a colocar aqui a linha de cotagem desta forma. Ok? Desta forma, e eu já sei que esse extremo mede 19, ok? Então vou colocar aqui 19.
Estamos juntos? Neste caso, podemos dizer que a cotagem está completa. Então, vamos avançar para a última regra preparada que eu quero acreditar que é uma regra muito simples, a regra número 9. Ok, então vamos avançar para a última regra que eu preparei, que diz: em caso de simetria, coloca-se um eixo de simetria, nesse caso usando o traço ponto, no meio, no marco da simetria nesse caso, e representa essa cotagem em apenas um dos lados. Então, para dizer com isso que quando eu estou a trabalhar com uma peça, que eu identifiquei que existe lá uma certa simetria, não é? Não é necessário colocar duas cotagens, ou seja, colocar de um lado e do outro lado. Nesse caso, se eu fizer dessa forma, estarei a transgredir a regra número 7, que diz cotagem repetida, não é? E errada. Então, exemplificando com uma peça, vamos ver isso, não é? Então, tendo aqui esta peça, não é? Facilmente conseguimos perceber que há uma certa simetria aqui nesta peça, não é isso? Ou seja, se eu for a dividir a peça, por exemplo, desta forma, aqui é assim, facilmente eu consigo ver que este lado é simétrico em relação... Atenção, não é igual, é simétrico. Ou seja, esta parte de cima é simétrica à parte de baixo. Então, eu devo aqui identificar o ponto de simetria. Neste caso, é este ponto, que é assim, posso colocar um pontinho, ou mesmo fazer com régua esquadra, para ficar fácil de cumprir o protocolo correto de educação visual, desenho, ou seja, identificando o ponto de simetria, eu devo colocar aqui uma linha que coloca ou que marca para cima, que deve ser feita a traço ponto, conforme diz a regra, ok? Desta forma aqui assim, está? Desta forma, que marca que ali há uma certa simetria. Estamos juntos? De seguida, não há necessidade de eu cotar. Se, por exemplo, colocar a cotagem deste lado, não devo colocar desse lado. Então, se eu cotar aqui, subentende-se que aqui também será semelhante. Então, a nossa missão aqui é apenas perceber que realmente há uma certa simetria, ok? Então, devo colocar algo aqui assim. Por exemplo, a linha de chamada. Deixar espaço, conforme eu já disse. Linhas de cotagem. Eu já sei que desse extremo mede 3. Então vou colocar aqui 30. Eu já sei que eu vou colocar desse lado aqui assim. Deixa espaço para o número. Aqui é assim. Desta forma. E já sei que aqui será igual a 1 centímetro. Então eu coloco aqui 10. Então, faltam medidas, logicamente, não é? Eu posso medir até do outro lado, desta forma aqui assim. E atenção, é normal que na mesma peça eu tenha muitas linhas de chamada, ok? Ou desculpa, linhas de eixos que marcam o eixo de simetria. Estamos juntos? Então, quero acreditar que é o que acontece nesta figura, ok? Aqui, como estou a explicar apenas um exemplo, acho que a maioria já percebeu que poderia também colocar um eixo de simetria aqui assim. Estamos juntos? Então já sei que mede 10. E para não colocar a cotagem completa, devo medir aqui assim. Eu sei que são igual a 3. Então, posso aqui aproveitar-me, colocar, já tem a linha de chamada. Posso fazer o mesmo deste lado, que é assim. Apagar esta parte, senão vai obstruir ou cruzar-se com as minhas linhas. E coloco aqui esta parte. Então eu já sei que aqui é igual a 30.
Então é importante ver se não falta alguma medida. 30, 10, 10. Assim, conforme eu disse, é importante eu colocar uma outra linha de chamada, desta forma, para mostrar que este 10 é o mesmo que aqui e aqui, ok? Acontece e há figuras que têm dessas, não é? Quem está a desenhar peças relacionadas com mecânica, possivelmente tem muitos desses casos, ok? Então, posso colocar uma outra linha, um eixo de simetria para indicar que aqui também este 10 pode ser usado deste lado também. Estamos juntos? Então, por hoje é tudo, meus amigos. Conforme eu disse, deixem os vossos comentários, caso gostaram ou não gostaram do vídeo. Façam sugestões de matérias que gostariam de ver, não é? Inscrevam-se no canal para ajudar a crescer e até uma próxima. Tchau, tchau.